Um paciente sequestra e mantém o seu terapeuta em cárcere privado. O sequestrador se diz ser um serial killer e, com o tempo ficando cada vez mais escasso, o terapeuta agora tem que lidar com as várias questões que esse jovem apresenta sobre a sua personalidade. Ao mesmo tempo, tem que evitar que a matança continue, além também de tentar se libertar. E aí, lidar com os diversos problemas pessoais. O sentido inicial da relação entre paciente e terapeuta ganha outra proporção. Essa é a série O Paciente, protagonizada por Steve Carell e Domhnall Gleeson. A criação é de Joel Fields e a distribuição do Star Plus aqui no Brasil. Eu vou falar sobre essa série muito interessante, mas antes eu te peço aqui aquele like nesse vídeo. O like é fundamental para ajudar o meu trabalho a se propagar e para você é completamente de graça. E também é bem rapidinho, não custa nada. Esse é um vídeo de crítica da série, portanto, totalmente sem spoilers. Fique tranquilamente. O tema principal de O Paciente é jogado logo nos primeiros episódios. Conseguirá esse terapeuta resolver as questões mais íntimas e intransigentes de Sam? Porém, ao revelar esse tema principal e mais superficial, eu diria, a série começa a trabalhar dois caminhos em sua narrativa. Um caminho, a fim de sustentar os momentos mais introspectivos, adentra a cabeça de Alan. E aí conhecemos um judeu tendo problemas com o modo como o filho lida com a sua religião e, consequentemente, com o papel de sua mãe em sua vida. No outro caminho da narrativa, conhecemos os aspectos de Sam, os problemas que teve com seu pai e, posteriormente, a maneira como ele lida com as suas frustrações. Alan e Sam, terapeuta e paciente respectivamente, vão ao longo da história tornando-se um grande paradoxo sobre problemas parentais e a maneira de ver as frustrações da vida. A direção é calma e traça paralelos visuais entre os dois personagens sem nenhuma pressa. Tão logo que toque em um tema que destrava o entendimento dos supostos motivos do modo de agir do serial killer, visitamos mais pedaços da memória do terapeuta que nos traz uma certa teima sobre o quão preparado aquele homem está para lidar com aquela situação que está enfrentando, com aquele contexto que ele está enfrentando. A série nos faz pensar diversas vezes sobre como a terapia é muito mais sobre o paciente do que sobre o terapeuta, que ali, de frente para quem busca refletir sobre a sua vida, está apenas um ser humano que tem ferramentas necessárias para ajudar na reflexão, mas não, de fato, a solução. Então, as suas compulsões, dores, traumas e por aí vai, são literalmente seus. Em tudo, em criação, digamos assim, mas em tratamento também. A série passa a assumir, então, um terceiro caminho, uma terceira ótica. E essa ótica, melhor dizendo, acho que de todas, a mais interessante. Ela assume uma alegoria sobre as várias fases da jornada do acompanhamento psicológico. No meio da temporada, o roteiro expõe diversas vezes esse assunto que eu trouxe agora, mas nunca de maneira direta, como se de algum jeito também estivéssemos em uma consulta, em um acompanhamento terapêutico para com a série. É como se, diante das questões tanto de Sam quanto de Alan, nos fosse solicitada pensar sobre nossas questões dentro dos assuntos ali tratados. Em resumo, a série nos faz pacientes dela, mas também terapeutas daquilo que está acontecendo. E nesse sentido, olha que sacada interessante do texto. Somos pacientes como fruto dos diálogos envolventes e perguntas que são feitas de um personagem para o outro, porém, somos terapeutas de um terapeuta. Estamos, então, no local de escuta ativa para com o Alan. Tanto que a gente entra na cabeça dele através de flashbacks, nos revelando que entender e consultar as memórias, questões, dores e traumas daquele homem é o centro de toda a alegoria desenhada por esse roteiro. Não temos flashbacks de Sam, o paciente no caso. Uma prova direta de como o roteiro quer que enxerguemos essa história de um e as ações factuais de outro. O Alan, é sobre o todo. O outro, o Sam, é sobre aquilo que ele faz. Um é sobre ação, o outro é factual. Jamais o contrário. Saímos a partir disso dos 3 pontos de vista que já demonstrei e vamos para diversos outros, inúmeros, combinações intermináveis.
E aí eu vou, obviamente, só pegar alguns, né? Olhando para Alan, surgem as discussões sobre os tais problemas parentais, mas também sobre as diferentes posições em um espectro religioso e como isso faz uma família se enxergar diferente, mesmo que, principalmente para quem tá de fora, como eu, partam de princípios iguais. Aqui estamos falando de judeus, mas com ressalvas de contextos históricos bem próprios deles, pode se aplicar a diversas religiões e forçando até a questões de espectros políticos ou outros quaisquer da sociedade. Fala-se voluntariamente sobre extremismo e, consequentemente, os vários modos de aplicar o extremismo a diferentes temas. Temos Sam, por exemplo, que é extremo em seus sentimentos. Temos o filho de Alan, que foi para o extremo, que o afastou da sua mãe, mas também temos a mãe de Sam, que lida de maneira extrema com aquela situação, aceitando barbaridades. E por fim, somos levados a aceitar aquela situação extrema, muitas vezes de maneira branda, como se aquele absurdo fosse correto. Em resumo, precisamos ver a série em contraponto com os nossos próprios sentimentos mais óbvios. E para mim, essa é a melhor questão aqui de O Paciente. Eu me peguei pensando diversas vezes como as atitudes de Alan eram as mais corretas, e eu me questionei, como um terapeuta fictício que aparece em devaneios do personagem, se algumas atitudes mais cabais que poderiam livrá-lo daquela situação seriam de fato necessárias. Aqui temos talvez o melhor aspecto da série, porque ela nos conduz por sentimentos dicotômicos o tempo inteiro. Ela começa com a propensão de indignação, passa por uma aceitação do quadro colocado ali, ainda que absurdo, e se conclui em total desacordo com a passividade. A cada mudança de sentimento vem a sensação de que estamos indo para um lado, quando na verdade ela, a série, está nos levando para outro lado, fazendo esse roteiro uma constante oferta de sensações em um aparente marasmo que, de calmaria, não tem nada. É marasmo, mas calmo, não. O cérebro, mesmo que calado, está um turbilhão. E nada tem de calma porque cada diálogo é preciso. Cada andar, cada ir e vir dos personagens nos pequenos cenários são minuciosamente estruturados. Participamos das cenas, uma vez que todo o cenário é explorado cedo ou tarde. Os jogos de tabuleiro têm um sentido. O conforto da poltrona tem outro sentido. A corrente que aprisiona Alan tem um outro sentido e por aí vai, com tudo que tá ali disposto. A jarra, o fato dele ser extremamente metódico e passar creme nos pés toda noite antes de dormir. Participamos das reflexões que vão além então do que é dito para entendermos os personagens em minúcias. E ao mesmo tempo, a série constrói com muita precisão uma certa claustrofobia controlada, uma vez que estamos, junto com Alan, presos, acorrentados àquela situação. Estamos presos e soltos ao mesmo tempo, tá? É muito interessante notar isso, porque somos capazes e incapazes de entender o todo. Afinal, achamos que o todo é aquilo que foi mostrado, mas fica a sensação constante de que sempre há muito mais. Por isso que o olhar da lente, ela nem sempre se expande. Não interessa para ela se expandir, não pode. A gente tem que achar que aquilo que temos é o todo. E também ficar com a leve sensação de que não é. No fim, fica aí a convocação para pararmos de olhar para a série e finalmente olharmos para nós mesmos e só assim atingir o auge dessa experiência que é assistir o paciente. Não se conectar com o paciente, no caso a série. E os vários espaços que são deixados para devaneios e reflexões pessoais, com certeza vai passar com a não aceitação de se deixar perder-se da própria série em diversos momentos. Porque, via de regra, ela é esse chamado a não deixar ser tudo sobre ela, tudo a respeito dela. Assim como tudo não é sobre o terapeuta, mas, no fim das contas, sobre o paciente. Fora tudo isso, vem a atuação magistral do Steve Carell, que consegue, mesmo em um drama, ele que veio da comédia como origem, colocar o seu sarcasmo e a sua capacidade de deixar claro que está atuando uma atuação, ou seja, que está vivendo um personagem do personagem. A parcimônia de Alan, né, a calma de Alan, é um sentimento gerado, não é natural. É um sentimento autoimposto para garantir a sua sobrevivência e também para garantir o exercício do seu trabalho, mesmo em situação tão complicada. É aí que a série fala sobre as máscaras, sobre os arquétipos sociais, que no fim é basicamente, ou são basicamente, melhor dizendo, as ferramentas que um terapeuta tem a oferecer para aquele que está sendo consultado, assessorado, acompanhado ou quer que seja.
Eu só vejo um ponto negativo olhando para a temporada como um todo. É uma série curta que se faz longa em percepção. Eu explico, tá? Depois de 4 episódios densos que jogam na tela diversos temas que elucidei aqui, não há uma imediata elaboração de cada um desses temas, ou seja, há no meio da temporada mais pretensiosidade do que necessário. Se acaba antes, e aqui eu trago o exemplo de O Urso, né? Só para citar, acredito que os temas dispostos seriam mais marcantes e não perderiam o impacto inicial. Principalmente porque eles vão se desmanchando nas tentativas de, como eu disse, deixar espaços para reflexão do espectador durante o acontecimento. É bom refletir durante a série? Cara, é ótimo, é excelente. Mas nesse caso em específico, eu não gostei. E isso falando precisamente para alguns assuntos. E aí eu acharia que o melhor espaço, nesse caso específico, é simplesmente o final. Ou seja, é depois que a série acaba. Só que como ela cansa os assuntos, depois parece que eu não quero mais pensar sobre ela tanto assim. Do resumo, os temas são jogados e perdem impacto ao longo dos episódios. Fora isso, é um primor de série, um texto denso e intenso, apesar do ritmo bem cadenciado. O Paciente é para quem não se encheu de assuntos sobre paternidade em filmes, séries, quadrinhos, seja o que for, para quem gosta de pensar e refletir sobre extremismo, sobre religião também, bem como para quem tem a paciência necessária para se deixar levar pela história, se perdendo e se encontrando nos seus sentimentos e naquilo que a série quer de você. É uma boa série, é um bom seriado. Excelentes assuntos são tratados e um pouquinho exagerados a serviço de uma pretensão que não se faz. Mas é uma boa série, é uma boa experiência. É isso. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e tchau.